Fala pessoal, beleza? Bom dia. Estudo da nossa semana, tá pessoal? Nosso recap. Não consegui, né, gravar esse estudo na sexta-feira, tá? Então a gente dá a devida continuidade aqui hoje. Vou focar, né, um pouco mais em duas dúvidas, né, dos amigos. Uma das dúvidas, né, foi sobre os estudos, né, que são enviados ali pré-mercado, né, algumas ideias ali que eu acabo apresentando, tá? Então eu vou voltar a esse estudo, né, para retirar a dúvida de um dos amigos, né, e a outra dúvida, né, a dúvida do Henrique ali, né, que também fiquei da gente elaborar, né, um pouco mais de sentido aqui em vídeo, tá? Então, aqui, né, pessoal, dando início ao nosso estudo, né, aqui está o estudo que foi enviado, né, durante essa semana, né, é o estudo do dia 13, tá? Nosso pré-mercado aqui, né, pro dia 13. Então, dentro dessa contexto, né, pessoal, de leitura, havia apresentado aqui algumas possibilidades. A gente já estudou, né, tipos de rompimento. Isso daqui está mais no livro 2, né, no Lateralidades, onde o Brooks vai falar um pouco mais, né, sobre rompimentos. Então, quando o preço chegou aqui, a gente estava avaliando o rompimento desse pivô. Ele fez aqui, né, um modelo, né, que já é familiar para a gente, que é quando, né, uma movimentação de três puxadas cumpre uma correção TBTL. Só que essa correção TBTL ela também tinha, né, uma wedge, e essa wedge tinha um ponto de inflexão. Havendo ponto de inflexão, né, quando ele consegue fazer uma nova máxima, a gente fala que ele mudou uma estrutura majoritária importante. Quando ele muda essa estrutura majoritária importante, ele ganha a premissa de uma perna 2. Então ele tem a premissa de perna um, correção e perna 2. Inclusive, né, na semana anterior, uns amigos haviam feito uma pergunta se o mercado tivesse descido mais aqui, ou, por exemplo, ele tivesse feito uma nova mínima. E se ele falhasse, né, em romper esse fundo, ainda assim ele poderia fazer uma nova máxima. Isso daqui migraria para um triângulo expandido, mas o fato dele chegar a renovar essa estrutura, isso muda as coisas. Qualquer máxima, pessoal, que fosse mais baixa, né, que viesse, por exemplo, ó, até aqui, ó, um topo duplo mais baixo, a melhor predisposição do preço era continuar mantendo a tendência. Seria só uma TBTL comum que não mudou uma estrutura majoritária, mas aqui ele mudou. Então, quando ele chegou a partir dessa máxima, as coisas mudaram, né? O preço ganhou uma nova possibilidade. Então, quando ele faz isso, o que a gente pensa? Perna um, vai haver correção. Essa correção a gente falou que poderia ser até mesmo de uma barra interna, né? Uma correção sintética, né? Uma única barra de baixa. E uma perna 2. A gente não sabe o tamanho, né, que vai ser essa correção. Muitas vezes ela volta até essas regiões de POC antes de iniciar uma perna 2. Muitas mesmo, né? Se você fizer backtest, né, você vai ver o muitas mesmo. E aí, a perna 2, né, ela se encontra aqui com a nova máxima. E aí, aqui, né, eu decidi aproveitar para abordar com vocês uma possibilidade de rompimento. Aqui está dentro, né, da lógica de rompimento e correção. Essa barra havia muito pouco dela, né, fora da região a ser rompida, tá? Mas ela era uma possibilidade, né, de ter uma continuidade. É melhor quando tem mais da barra fora do rompimento, tá, pessoal? A gente estudou barras, a gente estudou, né, o significado, né, que essas barras têm. Que barra, né, que para vocês parece uma barra melhor, né, de rompimento? É essa daqui, né, a 150 ou essa 153? Essa daqui, lógico, né, ela tem muito mais do seu corpo fora. As duas são boas barras de tendência, elas são muito similares, né, quanto a tamanho, né? Mas essa daqui, né, ela nos remete muito mais a uma boa barra de rompimento. Por quê? Porque ela está muito mais fora da região a ser rompida para que você possa levar isso aqui a um movimento projetado, tá? Então, aqui, né, a gente falou que era uma barra de rompimento, precisava de continuidade, né? Sempre a dinâmica de precisa de continuidade. Vocês conseguem ver que o preço nunca veio acima de sua máxima, depois teve uma barra interna. Quando tem a barra interna, ainda existe a possibilidade de ser rompimento e correção, né? Esse desenho foi o que eu fiz, ó, rompimento, correção, e essa barra seria de continuidade. Uma barra fechando dessa maneira, acima dessas máximas, ela confirma o rompimento ainda e correção. E aí as projeções desses alvos aqui, ó, seriam, né, de alta probabilidade, tá? Mas precisaria dessa barra, desse fechamento. O rompimento e correção ainda, né, dos planos dos mais rápidos, eles acontecem em até duas barras contrárias, né, e depois retomada. E aí poderia haver um rompimento mais lento, né, que foi o que a gente falou no vídeo, que leva muito mais tempo. E aí as médias, né, elas vão se realinhando, elas vão passando aqui a trabalhar praticamente, né,
acima já da região a ser rompida, né? E aí, é claro, esse rompimento ele acaba também levando a projeção de alta. Só que esse daqui, ele tem muita lateralidade, ele é muito mais lento, muito mais demorado. A gente está falando do diário, tá? Então, esse primeiro print, né, foi para trazer a lógica, né, de um rompimento. Entendo que o amigo que fez a pergunta, ele está há menos tempo ali, né, no grupo, né, e ainda tem aulas, né, a ele a assistir. Mas foi dentro dessa lógica, né, de explicar uma possibilidade. Quanto à avaliação de rompimento do pivô, até 2 barras de correção é o limite para um rompimento e correção. Essa é a descrição do Brooks. Sendo que a barra de amanhã precisaria fechar acima da máxima prévia. A máxima prévia é essa máxima aqui. Tá? Então, esses termos, né, eu só estou trazendo mais explicações aqui porque foi dúvida, né, de um dos amigos. Para quem está mais tempo já no grupo, já está mais tempo ali fazendo os estudos, né, já tem uma melhor noção disso. É, aqui uma outra possibilidade ainda do gráfico diário. Né? Se renova a inflexão, fica a premissa de subir menos, tá? Para descer mais. Perna 1 e perna 2. Essa é a premissa mínima, né, pessoal, dessa movimentação. E aí a gente está visualizando aqui, ó, uma outra movimentação de 3 puxadas agora, certo? Ó, uma movimentação, né, a favor, inclusive, né, dessa tendência anterior, porque aqui, né, seria uma red bear flag, né, ela ainda é a favor dessa tendência, a favor desse impulso de baixa mais amplo. Então, dentro dessa leitura, né, aqui a gente teve uma tendência anterior, ó, vejam que aqui tem a venda de L1 desse gap de média, agora que é ativada a venda de L2 do gap de média, mas ele não veio, né, se vocês olharem no gráfico de vocês, você vai ver que a mínima dessa barra aqui, ela não tinha vindo abaixo da mínima dessa. Então, o fato dela não ter vindo abaixo da mínima da barra anterior não renovou a inflexão. E aqui, né, tá a movimentação, né, de uma, certo? Aqui, ó, a mínima dessa movimentação tá bem aqui, 2, né, 3 puxadas. Se ele renova a inflexão, eu ganho premissa de perna 1, perna 2, com movimentação mínima. Aqui também tem um setup de gap de média, né, pessoal? Então, aqui seria uma outra possibilidade. Então, se renova a inflexão, fica a premissa, né, de subir menos para descer mais, perna 1 e perna 2. Barra atual foi um doji, lateralidade em uma barra, além, né, de uma L2, né, do gap de média, o que deixa mais chance de continuidade aos vendidos. Então aqui, apesar de ser um doji, ser lateralidade de uma barra, havia melhor predisposição, né, a movimentação dos vendidos, isso no gráfico diário. E aí a gente vai tentando extrair informações, né, dos tempos gráficos, né, isso que a gente acaba apresentando aqui como possibilidades. Tá? Então, venda faz sentido, Luciano? Faz, mas às vezes a gente está em só setup de compra. Venda faz sentido? Não vai fazer. Então, a ideia, né, de você juntar os tempos gráficos é isso, você ter uma melhor predisposição, né, do mercado se deslocar, né, naquela direção. Aqui, né, pessoal? Aqui, né, essa daqui vai ser interessante a gente frisar, porque vários dos amigos acabaram tendo dúvida também. Isso nesse outro momento aqui, ó. É, isso daqui é uma tendência, certo? A gente tem a lógica de uma tendência, que é uma movimentação, né, de pelo menos, né, 20 barras, ou muito próximo de 20 barras, trabalhando acima da média móvel de 20. Isso é uma tendência de alta. Tá? Então, quando o mercado consegue, né, consolidar uma tendência de alta, opa, Luciano, agora é tendência de alta. Aqui eu tenho essa movimentação como M2B. Aqui é M2B, aqui é M2B. Enquanto não tiver o gap de média, todo toque na 20 é um M2B. E tem melhor predisposição a ter continuidade, tá? Beleza, Luciano. Então, quando tem um gap de média? Quando tem um gap de média, a tendência, ela perdeu força. Por quê? Porque os vendidos conseguiram, né, fechamentos abaixo da média, o que não era comum antes durante a fase de tendência. E quando o gap de média ele se inicia, né, quando a gente tem realmente de fato o gap de média, essa tendência ela perdeu força. Isso é o que o Brooks nos ensina. E que mais vezes, né, a gente vai ter um último suspiro desses compradores para algum tipo de teste da máxima da tendência. Então, para algum tipo de teste da máxima da tendência, ele pode ser mais baixo, ele pode ser igual, ou ele pode ser, inclusive, mais alto. Aqui ele chegou, né, numa movimentação de 3 puxadas, né, uma wedge. Então, dentro desse cenário, né, a gente fica com a possibilidade, né, de isso daqui ser uma MTR, né, com um topo duplo mais alto. Tá? Por quê? Porque é a última movimentação. Menos vezes você vai ver o gap de média uma forte retomada da tendência. Isso é o que o Brooks nos ensina. Mais vezes, quando ele chega alto, né, próximo da região do topo anterior, ou quando ele chega em alvos, ou quando ele chega numa outra região de venda, vai ser alto numa possibilidade de lateralidade. Principalmente, né, se ele chega alto aqui, ó, e falha, né, claro, aqui. Aqui ele não falhou, né, pessoal? Aqui ele teve ainda, né, continuidade até a WED. A WED, né, teria a possibilidade de gerar TBTL, né, correção
de retorno às médias móveis, né, de retorno a 20, tá? Só que essa correção, no caso, né, ela veio com um impulso forte, né? Você vê aqui um microcanal, né, de baixo, e aí teve, né, uma mais continuidade, tá? Então, dentro desse cenário, é importante vocês visualizarem o gap de média, a localização do gap de média como baixo na lateralidade. Porque o gap de média, ele instaura, né, o começo de uma lateralidade. Então, se ele instaura a lateralidade, aqui é baixo na lateralidade, né? Assim como, né, próximo à máxima da movimentação passa a ser alto na lateralidade. A lógica é que o gap de média ele vai trazer uma etapa mais lateral. A MTR seria uma reversão majoritária de tendência, né? E aí o mercado, né, voltaria para testar aqui o início, né, desse canal de baixa, tá? E aí aqui, né, seria a lógica ainda de uma lateralidade ainda maior. Ele sempre vai precisar, né, de um rompimento aqui novamente para poder iniciar um novo ciclo, porque agora se tornou uma movimentação de uma lateralidade muito mais ampla, tá? Então, lendo aqui, ó, o gap de média mais vezes encerra a tendência de alta, mais vezes, tá, pessoal? O Brooks ele cita que quando a tendência é muito forte, ocorre o gap de média e ocorre o rompimento. A gente viu isso, né, lá nos 5 minutos. Ele acabou tendo o gap de média, mas ele retomou a tendência. Tá? Inicia a lateralidade, ou MTR. Mais vezes a lateralidade. Tá? Mais vezes a lateralidade. Então aqui fica baixo na lateralidade. Aqui teve uma volta em V. Essa volta em V ela gera, né, a questão de alvo. Então a gente ficou com esse primeiro alvo aqui como possibilidade. Tá? Logo, a mínima do gap de média é uma mínima para uma possível lateralidade. Isso aqui que é o ponto, né, que eu queria chegar. Alguns amigos tiveram dúvida. É, Opa, Luciano, mas teve a volta em V aqui dos 60 minutos. Falei, tudo bem, mas a gente está falando dos 60 minutos, pessoal. Não é os 5 minutos. Dificilmente ele vai pagar essas movimentações no mesmo dia. Né? O preço chegou, por exemplo, aqui, ó, né, baixo na lateralidade. Como é que está as médias aqui? Já é uma tendência de baixa? 9 já está abaixo da 50, 20 já está abaixo da 50? Ainda não, né? Então, talvez o mercado vá levar mais tempo para conseguir, né, fazer essa transição até essa possibilidade de alvo. Tá? Então, dentro desse tipo de cenário, é importante você também visualizar a relação preço-média. Tá fácil realmente essa movimentação descer. Você acredita que esse rompimento já vai vir pagar, por exemplo, o primeiro alvo, o segundo alvo dessa volta em V aqui de maneira direta? As médias têm boa probabilidade para isso, né? São perguntas que você se faz, né, conforme você vai estudando, né, você vai memorizando certas condições aqui, né, e você vai utilizando a seu favor, tá? É, mínima, né, para uma possível lateralidade, ó. Então, o gap de média, né, é uma mínima para possível lateralidade, sendo um ponto importante para o rompimento e continuidade para sair da lateralidade e ir para a MTR. Vejam que ele só vai para a possibilidade de MTR depois que ele romper esse fundo do gap de média. Se ele não rompe o fundo do gap de média, pessoal, o mercado instaurou o quê? Uma lateralidade, tá? Então, se ele não consegue romper esse fundo, o que que aconteceu? Virou lateralidade, não vai ser a MTR ainda, tá? Então, esse fundo é um fundo de extrema importância, ele é bem delicado. E ele é uma movimentação que mais vezes ele acaba gerando pelo menos alguma lateralidade, principalmente quando você não tem, né, uma excelente condição de rompimento pela relação preço-média, tá? O doji do diário indica a lateralidade, mas com L2 de venda do gap de média, né, aqui eu estou falando do diário, né, o M60 com médias planas, o que pode levar a falhas de rompimento inicialmente de fortes impulsos e com correção, né, para ter continuidade. Apesar da direção ser venda, né, evitar vender no fundo duplo, até um alinhamento, né, do preço e médias mais vendedor. Tá? Então vejam que eu estou falando aqui do alinhamento. Se a gente tem uma boa barra aqui ó, de baixa, é mais provável ter uma correção para ter uma segunda venda. Então eu não vendo na região, na cara, né, aqui de um fundo duplo. Então são essas informações que eu estou tentando trazer aqui, né, para vocês. Como eu falei, para os amigos que são mais novos, eu entendo, né, que acaba sendo, né, bastante informação. Mas com o tempo, né, você repetindo os estudos, né, claro, vai ficando mais fácil. Mas é dentro dessa lógica, né, que eu estou trazendo essas informações aqui. Tá? Aqui no M60 ainda coloquei uma segunda possibilidade, né? Como a gente está falando do M60, opa, Luciano, teve volta em V, você deixou aqui o primeiro alvo. Mas a gente está falando dos 60 minutos, a gente só tem nove candles, né, dia, para o mercado conseguir toda essa movimentação. Então eu só tenho 9 barras. Se eu só tenho 9 barras, eu ainda podia ter uma correção em duas pernas, perna um, perna 2. É uma correção muito normal dentro de lateralidade, uma correção em duas pernas. E aí, se ele falha a nova máxima, uma venda alta aqui, seria interessante, né, para continuidade, para o mercado voltar a testar essa região, tá? E aí, né,
posteriormente, talvez em outros dias, né, porque a gente só está falando de 9 candles, né, a questão do alvo, né. E a princípio vejam que eu isolei o alvo da volta em V, eu não peguei o pivô inteiro, eu peguei o forte impulso, né, que acabou sendo, né, revertido sem que ele pagasse uma perna 2. Então, como teve essa novidade desse movimento de baixa, a gente está esperando, né, essa condição de alvo aqui, tá bom? Seria, né, a nossa melhor probabilidade dentro daquilo que a gente estuda, tá? E aí eu só apresentei aqui uma possibilidade também no M60, né, de correção em duas pernas, né, antes de continuidade dos vendidos, tá bom? Aqui, M15, né? Aqui no M15, a gente tinha, né, um alinhamento vendedor. Vejam que a 9 está abaixo da 20, a 20 está abaixo da 50, a 200 está passando aqui. Então a gente tem um alinhamento levemente mais vendedor. Fica o que? Mais fácil de acontecer. Mais fácil do mercado continuar descendo. Né? Fica mais fácil dele fazer isso. Só que ainda não era tendência. Né? Se você pensa a partir dessa barra aqui para essa, ó, você vai visualizar que ainda não tinha 20 fechamentos aqui abaixo. E aí o que a gente trouxe aqui de informação? Ao renovar a inflexão, a premissa de perna 2 de alta. Que inflexão, Luciano? Uma, duas, uma wedge parabólica, né? Vejam que você tem um grande deslocamento do preço, mas não houve, né, continuidade. Depois eu tenho uma inside, né? Inclusive, se o mercado tivesse vindo acima da inside, seria uma condição aqui inicialmente para compra, para retorno à média móvel de 20 aqui, né? Para fechar o gap, né, dessa barra parabólica. Depois, né, eu tenho aqui um doji, também não é uma barra de continuidade. Depois eu tenho uma barra sobreposta, né, que fecha sobreposta à barra anterior. Então, vejam que os fechamentos das barras, né, os vendidos nunca mais, né, conseguiram, por exemplo, um fechamento abaixo da mínima da barra anterior. Então, isso daqui se tornou uma dinâmica de lateralidade. Lá em tempo menor, né, pessoal, você até visualiza essa movimentação aqui, ó, como uma pequena wedge, né? Uma, né? Duas, três puxadas e depois um padrão, né? Uma reversão, tá? E aí, né, o mercado acabou subindo forte da movimentação aqui, né, daquele baixo, né, na lateralidade do gap de média lá dos 60 minutos, né? Então, estou ligando aqui as coisas de novo, tá? Então, ao renovar a inflexão, essa daqui, né, a nossa inflexão, ó, perna 1, né, perna 2, perna 3. Ao renovar a inflexão, a premissa, né, de perna 2 de alta, porém, o M60 fez uma volta em V. Então, lá no M60, a gente teve uma volta em V dos vendidos, o que leva à possibilidade de alvos do pivô, né, abaixo. Tempos duelando, não há tendência de baixa no 15 minutos. Veja que eu frisei aqui, a gente só tem 13 fechamentos abaixo da 20. Tem apenas melhor alinhamento vendedor, tornando, né, a princípio descer mais fácil. Alinhamento, né? Vejam que a gente está falando dessa relação preço-médio. Médias, né, abertas, alinhadas, direcionais, né, aquilo que a gente estudou lá quando a gente fala sobre médias. Gap de média com premissa, gap de média como premissa de algum teste da mínima da tendência anterior, né? A princípio, né, agora, mais alto, tá? Tá aqui o gap de média, ó. Tá aqui o gap de média, ele teve a sua venda de L1, a venda que a gente não faria, porque isso aqui é um microcanal muito forte, você pode ficar armadilhado numa falha de L1, né? Depois aqui uma venda de L2. A venda de L2, né, veio, né, fazer um teste da região de POC, né, onde que iniciou, né, uma certa lateralidade, tá? A venda de L2, né, acabou sendo uma venda interessante. Aqui teve o modo rompimento. Um ponto interessante, tá, pessoal, desse modo rompimento aqui, ó. Vejam que eu tenho uma inside, depois uma segunda inside. Esse rompimento, né, ele é ativado, a compra, ela ativa, né, quando tem o rompimento da máxima. Seria uma compra sensata se fazer. Eu tenho o microcanal e mais vezes o microcanal ele vai pagar a perna 2. E aí é um modo rompimento. Esse modo rompimento também, né, já está mais com as médias, né, um pouco mais favorável. Então uma nova máxima seria uma possibilidade, né, mas não chegou, ele falhou. E ele falhou na própria barra. Vejam que eu tenho a ativação do rompimento, mas eu tenho uma barra de reversão de baixa. Porque reversão de baixa, Luciano, porque ela fecha abaixo, né, dos 50%. Então, só retomando estudos que a gente já fez, né, pessoal? Então, depois disso daqui, ó, o que acontece? Ao invés dele ter continuidade, ele tem uma perda de mínimo. O AL, ele explica, né, essa leitura, essa compra, né, que quando essa compra ela falha, ela tem uma venda, né, a ser ativada abaixo, né, do ponto da mínima, tá? Então aqui, quando essa movimentação não teve continuidade, ele falhou, né, ele estopa essa movimentação e vira ela para venda, tá? Porque às vezes, né, um dos lados pode ser armadilhado aqui, né, nessa entrada inicial. Acontece, né? E aí ele tem a outra possibilidade, né? Então ele sairia, né, estopava, né, e entraria vendido, né, nessa movimentação aqui. E essa, né, é uma orientação de setup, né, do próprio Brooks. Então aqui um padrão AI, né, no modo rompimento, ativou a compra, falhando a continuidade. A falha da continuidade dos compradores leva à venda, que era, né, a favor do setup de venda do gap de média, né, dessa
tendência aqui, ó, anterior. Tendência, ó, M2S, M2S, e aqui, finalmente, né, o gap de média, tá? Então aqui desses alvos, né, pessoal, inicialmente aqui, ó, do mercado, importante que ele pagou o primeiro alvo, pagou o segundo alvo, pagou o terceiro alvo. Após o terceiro alvo, né, muitas vezes o mercado lateraliza e outras poucas vezes ele reverte, como ele fez aqui, tá? E aqui tinha informação de tempo duelando, né? Apesar de eu ter a condição de uma perna 2 de alta, né? Lá no M60, quando ele chegou a essa mínima aqui, ele tinha concluído a volta em V, tá? Então aí a gente tem tempos, né? Duelando. É, Aí o gap de média tem como premissa, né, algum teste da mínima da tendência anterior. Esse gap de média, né, a premissa desse gap de média aqui do 15 minutos, ele tem, né, a possibilidade de testar a mínima dessa tendência prévia, mais alto, né, igual ou mais baixo. Como o M60 teve a volta em V, seria, né, para um teste mais baixo, né, inclusive, né, visando a continuidade. Só que aqui, né, de novo, passa a ser, né, aquela condição de baixo lá naquela região do gap de média, tá? É, E aí eu acho que aqui por fim, né, pessoal, 5 minutos. Deixa eu me acelerar aqui que já foram 20 minutos, ainda tem outro vídeo ainda para a gente fazer para hoje, né, do estudo da mentoria. Eu vou ver se eu vou conseguir. B1, né, de hoje, ela foi, né, um doji. B1 de hoje foi um doji, abaixo das médias alinhadas, ó, vejam que é um doji, mas ele está abaixo das médias, né, a 9 está abaixo da 20, a 20 está abaixo da 50, a 200 está passando aqui em cima. Não se aplica o setup de primeira barra. Isso aqui foi outra dúvida de um dos amigos, né? Ele falou, opa, Luciano, mas aí o preço veio um tique acima da barra 1. Cara, aqui você está contra a tendência. Você está contra todas as médias. Era uma tendência de baixa anterior. Se o mercado, inclusive, faz um fechamento aqui acima, era uma venda de gap de média. Tá? Era uma venda do gap de média. Era a tendência de baixa no dia anterior. Foi um ponto que a gente mandou no estudo do dia anterior, que era uma tendência de baixa. Certo? Então aqui, né, tendência de baixa. E aí o setup de gap de média ele se aplica quando a primeira barra ela fecha muito próximo, por exemplo, da sua máxima, tá? Ou ela fecha muito próximo de sua mínima. Ela pode ter pavio superior, Luciano? Pode, né? Contanto que ela porque o pavio superior ele é uma reversão, né? Ela veio aqui acima, depois ela voltou e ela fecha muito próximo da sua mínima, tá? Então tem uma diferença muito grande. Então aqui não teve setup da primeira barra, não teve ativação. Inclusive, se subisse um pouco mais, seria um setup de venda, né? Que seria o gap de média. E aí você está com o preço tentando romper a 20, você está no M2S de venda, tá? Até que haja, né, o gap de média. Então aqui, né, dando continuidade, o AB1 de hoje foi um doji, abaixo das médias não se aplica o setup da primeira barra. Precisa ser uma barra direcional com continuidade ou sendo revertida, porque a gente estudou as duas condições, né, pessoal? Quando a gente estudou o setup da primeira barra. Barra 1 fecha assim, barra 2, né? Ela reverte, por exemplo, né, de maneira direta, faz uma 2BR, o mercado abriu com gap, esse dia ainda pode ser um dia de tendência de baixa desde a abertura, tá? Mesmo, né, tendo uma reversão ali sistemática já na primeira barra. Às vezes ele até vem, armadilha um dos lados, o que acaba sendo mais interessante, e aí depois ele reverte, tá? Porque aí o stop desses compradores, né, vai estar aqui abaixo da mínima dessa barra, né, e eles vão ficar pelo menos 5 a 10 barras sem voltar a comprar. Então, bem dentro dessa dinâmica aqui, aqueles estudos da primeira barra. Essa aqui foi outra dúvida também. Essa semana foi bem recheada, né, pessoal? É, Então a gente não teve, né, precisa de uma barra direcional com continuidade ou sendo revertida, né, de maneira imediata, né, uma, duas barras, a gente quer algo rápido. Era a tendência de baixa, né, no fechamento de ontem, assim como é tendência de baixa no fechamento de hoje. Vejam que aqui a gente está frisando, ó, desde que teve fechamentos completos abaixo da 20, né, eu tive aqui um fechamento, né, depois o mercado volta a trabalhar muito mais abaixo da média. Mesmo se eu pegasse só esse momento aqui, eu ainda teria 20, né, cerca de 20 fechamentos ali abaixo. Mas eu venho desde aqui, ó, né, aqui entendendo essas movimentações aqui, ó, como M2S, M2S, né? E aí aqui eu fechei em tendência. A mesma lógica eu estou usando aqui, ó. Se ele vem acima, eu tenho gap de média, tem a possibilidade de uma bandeira de baixa em forma de topo duplo, ó, um topo duplo aqui. Para alvos acima, eu tenho, né, preciso de rompimento e continuidade. Por que a gente colocou mais desenho de venda? Porque é uma tendência de baixa. E a gente falou que lá no diário, né, foi a ativação da L2, né, teve mais condições ali que nos levavam a pensar, né, em vendas, a volta em V dos 60 minutos, tá? Então, aqui teria uma melhor predisposição para o mercado continuar, né, fazendo isso, tá? Vindo para uma movimentação para fazer o teste da mínima da tendência lá do 15 minutos também. Então, a tendência de baixa, assim como é a tendência de baixa no fechamento de hoje, o que torna movimentos de continuidade
aos vendidos mais fáceis. Então, relação preço-média, né, também está mais fácil vir para venda. No M15 era contra-tendência, tá? Essa movimentação de alta, ó, extremamente forte, muito forte aqui, ó. Lá no M15, né, quando você olha o outro tempo gráfico que a gente olhou agora há pouco, era contra-tendência, contra o alinhamento vendedor das médias e com o setup de venda do gap de média. Apesar de ser uma movimentação incrível de alta aqui, ó, se você olha para o 15, né, você estaria, né, contra as médias e num gap de média. Aqui, né, essa movimentação de alta veio de uma wedge, né, com fundo duplo mais alto, uma, duas, três puxadas, aquela movimentação que a gente falou lá do 15. Você conta barras aqui perfeitamente, ó, H1, depois aqui H2, depois aqui H3. Tá? H3, né, teve uma melhor continuidade. A gente repete isso, né? Muitas vezes depois de uma H3, né, o mercado deixa melhor probabilidade de continuidade a TBTL ou reversões. Né? Aqui, né, a melhor venda do dia acabou sendo próximo da hora da notícia, né, pessoal? Um padrão ai contra, né, você tendo aqui as médias, né, a seu favor, né? Você vê que você tinha um bom alinhamento das médias, né, todas elas, tá? Então você teve um padrão, né, de venda aqui. Teve um gatilho de venda aqui na perda da mínima também, que também foi interessante. E isso gerou uma grande aceleração também, movido, né, com a notícia. Aqui foi aquela wedge parabólica. Então, premissa de continuidade, né, de duas pernas, né, pessoal? Só que essa movimentação de alta aqui. Então, esse padrão aqui de venda, né, foi o melhor desse dia, tá? Aqui MM200 também com inclinação, a gente já falou sobre isso. Muitas vezes esses rompimentos eles falham, né, geram correção e outras vezes até mesmo reversões, né, reverte na 200. Essa parte de cima que a gente já leu aqui também, né? Aqui, né, pessoal, aqui foi a falha de um setup. Por que a gente não vende, né, a L1 do gap de média, Luciano? Contra um microcanal. Vejam que você tem um microcanal muito bom, qualidade muito boa. E aí, bem aqui, ó, você teve a L1, primeira perda de mínimo, L1 do gap de média, né? E vendidos armadilhados, né, na venda de L1. A L1 falhou quando essa outra barra aqui fechou. Eu tenho aqui, ó, a L1, né, nessa barra aqui, que foi uma outside, só que ela fechou contida, né, sobreposta aqui, ó, dentro da máxima que eu queria um rompimento. A barra seguinte, ela levou a esse rompimento, ó, foi uma barra que fechou com bastante comprador, né, ou seja, eles não estão se importando se está contra a tendência. Vendidos é que foram armadilhados nessa condição. Isso daqui leva à premissa de continuidade de uma, né, duas pernas, pelo menos, né, pelo menos duas pernas. Né, e aí o mercado veio, né, para essa boa movimentação de alta. Essa segunda perna aqui foi uma correção sintética, né, você viu uma barra de baixo, né, como pausa, bem na localização do topo duplo, né, na máxima do dia. Então, a melhor retomada, né, a partir da H3, a princípio uma compra para um retorno na média móvel de 20, então essa compra, né, pessoal, de H3, a princípio ela é para um retorno na média móvel de 20, você vai avaliando como que vai passando dali para o gap de média, né, que seria o segundo setup de venda, né, depois, né, da falha de L1 ganhou, né, depois da falha de L1, né, ganhou premissa de continuidade de duas pernas, tá, que faltou eu incluir essa informação, tá, ainda, né, então depois da falha de L1 aqui, ó, ganhou premissa de continuidade, né, de duas pernas. Então essa compra ela tinha premissa de perna 1, perna 2. Perna 2 ela se encerra quando você tem a segunda perda de mínimo. A primeira, né, foi essa sintética aqui, essa pausa somente. Evitamos a venda de L1 pós microcanal por essa razão, possibilidade de falha de L1 por uma outside ou como no exemplo, né, na barra seguinte. Então, são as informações aqui, né, dessa leitura. Aqui, pessoal, só, né, peguei aqui a dúvida de um dos amigos também. Dúvida, né, a respeito dessa B1 de hoje, né? Na hora que vi a barra, já pensei exatamente isso que você descreveu, né? Porém, a outra coisa que me veio à mente, que me veio, né, foi está na iminência do gap de média. Será que devo mesmo vender aqui? Né? Então, a gente já vai para o gráfico. Minha dúvida é, de que forma posso avaliar objetivamente para entrar por conta de uma barra ou uma perna, né, no contexto geral, né, que está inserido? Nesse dia, né, a gente tinha aqui a dúvida, né, do Henrique. Nesse dia, a gente tinha aqui, ó, ideias de correções, elas vinham do diário. Né? A gente tinha, lá naquele momento, né, uma terceira puxada, né, a gente estava fechando com uma terceira puxada de alta, em uma tentativa de rompimento contra a tendência anterior. Isso a gente está falando, né, do diário. Tá? Diário a gente estava numa movimentação de alta contra a tendência. Então, movimentos de alta contra a tendência, mais vezes eles têm correção antes de conseguir, né, ter uma continuidade, até mesmo para que as médias consigam fazer, né, um realinhamento. No M60, pós-gap de média,
né, uma possibilidade de MTR com topo mais alto, né? Sempre existe, né, depois do gap de média, a possibilidade de lateralidade ou reversão, né, ou, né, lateralidade. Sem essas informações, seria menos contexto de leitura, né? Então, se a gente não tivesse o diário e o 60, né, eu concordo com ele que a boa barra de venda, né, que foi a barra inicial de venda, ela poderia ser uma armadilha, né, para os vendidos. Só que lá no diário a gente estava alto numa localização, que precisava de rompimento e continuidade, e no 60 a gente já tinha tido o gap de média. Então o mercado estava naquela condição, ele estava numa tendência, né? Ele fez, né, o gap de média, e aí ele fez aquela movimentação de alta. E aí foi quando teve aquela reversão, né, a barra de reversão. E isso a gente está falando dos 60 minutos, né? 60 minutos tendência, gap de média e a MTR, né, ou um topo, né, para a lateralidade mais alta depois do gap de média. E aí depois ele pegou e fez, né, uma primeira barra inicial já de reversão. E aí também era, né, aquela wedge. É, tá? Aí sem essas informações seria menos contexto de leitura, mas o fato da B1 reverter mais de 30 fechamentos, sendo uma outside muito boa, as falhas de continuidade, né, na H1 e na H2, né, do gap de média passou a deixar a premissa de continuidade aos vendidos e mais tempo sem participação dos comprados. Teve um amigo também que fez uma pergunta, né, do Eduardo, da questão do gap de média. Ele mesmo já trouxe essa situação, né, que o gap de média, né, ele teve a falha, né, das entradas de H1 e a entrada de H2 ele já voltou e já fechou abaixo. Então, o gap de média, que era para ser um bom setup de compra, ele acabou falhando e tendo continuidade aos vendidos. Quando um bom setup falha, pessoal, a gente espera a premissa de pelo menos duas pernas. Né? Quando um bom setup falha, tá? É igual a venda do L1 do gap de média que a gente acabou de falar dos 5 minutos, tá? Então, dentro desse cenário, né, o gap de média passou a deixar a premissa, né, de continuidade aos vendidos e mais tempo sem participação dos comprados. O comprador entrou na H1, entrou na H2, ele foi estopado, né, ele vai levar mais tempo para ele comprar. Então você vai ter uma movimentação de baixa por mais tempo, tá bom? Então é dentro dessa lógica. Certo, então via de regra se enxerga uma boa barra como essa. Uma forma de pensar seria avaliar os demais timeframes para possíveis ideias a favor dela. E caso haja essas ideias, né, tentar participar, certo? Seria isso, perfeito. Né? Seria exatamente isso. A princípio, né, uma barra que sozinha muda o mercado, o Al fala, né, que em alguns momentos a gente tem algumas barras, até mesmo que ele chama de barra de surpresa, né, que sozinha ela muda o mercado. Sozinha ela reverte uma série de fechamentos. E é diferente, tá, pessoal? A barra de reversão, tá? É da barra de rompimento. A barra de reversão, ela está revertendo X fechamentos. Né? Deixa eu só desenhar aqui. Ó. A barra de reversão, geralmente, ela é assim. Ó. Formou uma... Peraí, aqui, ó. A barra de reversão, normalmente, ela está contida dentro de um range. Eu tenho uma máxima e tenho uma mínima. E o preço voltou, né? Fez uma movimentação aqui. Está fazendo uma movimentação nesse sentido. Uma barra de reversão, né? Ela está revertendo alguma, né, coisa. O que que ela está revertendo, Luciano? Ela está revertendo essa pequena tendência aqui que estava se deslocando para cima. E aí uma barra sozinha vai e faz isso daqui, ó, fecha, né, nesse sentido aqui. Isso aqui é uma única barra. Essa barra sozinha ela é maior, né, do que o tamanho das demais e ela reverte um número excessivamente alto de fechamentos. Quando ela consegue fazer isso, né, sozinha, né, ela está revertendo um movimento anterior. É diferente da barra de rompimento. Tá? A barra de rompimento ela necessita ter continuidade. Por quê? Porque ela está rompendo um pivô. A barra de rompimento ela estaria, né, fechando acima, por exemplo, dessa máxima. E ela está revertendo mais de 50, 70 fechamentos. Por quê? Porque ela está rompendo um pivô. Né? E aí nossa avaliação de rompimento ela realmente é do pivô. Tá? Essa não, ela ainda está contida dentro do range anterior. Então ela está revertendo uma movimentação menor. Tá? Então ela é uma barra de reversão. Ela está revertendo algo, mas é algo, né, mais próximo, né, é algo menor ali dentro dessa movimentação. Então, a princípio, uma barra que sozinha muda o mercado, maior que todas as demais. Mais vezes ela terá continuidade. A premissa é de 5 a 10 barras de continuidade. Isso aqui a gente só vai ver, né, bem mais detalhado no livro 3, né, que é o livro onde ele focou em reversão. E aí ele vai dar um monte de exemplo, né, sobre barras de reversão. Isso aqui somente está, né, no livro 3, tá bom, pessoal? Então, é, deixa eu só colocar aqui no, no 15 minutos. Aqui é aquele dia, tá, pessoal, que o amigo citou, só para a gente trazer a lógica para o vídeo. É uma forte barra de reversão, não é? É uma tendência anterior, né? Perfeito. Tendência anterior, né? Aqui eu tenho um setup aqui. Nesse dia que a gente
citou, né, que o mercado fechou com setup de compra, o M2B, então mais logicamente ele levaria a uma nova máxima, né, porque inclusive é o primeiro M2B, ele tem melhor predisposição a levar, falhou, ele não levou a nova máxima. E ao invés de levar a nova máxima, ele reverteu com uma barra extremamente forte. Essa barra sozinha, ó, ela é maior do que o tamanho de qualquer uma dessas outras aqui, né, que vocês conseguem visualizar, é fácil de visualizar. Ela tem um tamanho maior do que todas essas outras e ela sozinha reverte mais de 30 fechamentos. A dinâmica desse tipo de barra, né, que está revertendo, né, essa pequena tendência, esse pequeno final de tendência, é que ela vai ter uma predisposição de continuidade por pelo menos 5 a 10 barras. Tá? Então, sim, quando você tiver uma barra que sozinha, né, ela reverta um número de fechamentos muito alto, né, você tem a lógica, sim, né, de participar a favor, né, dessa movimentação. Tá? Ela tem que ter um bom fechamento, tá, pessoal? Ah, Luciano, ela pega e fecha, né, com um pouquinho só dela aqui, ó. Não, nem te levaria a pensar que isso daqui é um rompimento, tá? Então, também depende, né, do tamanho da barra, onde essa barra está fechando, né? E só lembrando, né, pessoal, aqui era aquela a WED minha, né, ela está marcada só nos 60 minutos. Mas é uma movimentação de três puxadas, né? Uma WED. Né? Uma, uma movimentação que engloba aqui, ó, muitas barras entre um ponto e outro. Por isso, né, que eu deixo lá nos 60 minutos. Né? Passou muito de 40 barras ali entre um ponto e outro, eu já vou lá para os 60 minutos. Então, eu deixo marcado somente lá, tá bom? Então, para não ficar, né, tantas e tantas marcações. Como eu sempre tenho todos esses gráficos abertos, né, para mim faz mais sentido eu não fazer todas as marcações em todos eles, tá? Então, dentro desse cenário, né, acabava sendo uma boa barra ali para ter, né, a devida continuidade, beleza? Acho que essa é a lógica, né, ali que eu queria trazer, né, para essa situação ali, né, que era a dúvida, né, do nosso amigo ali. Tá? Aqui, né, a barra 1 também foi uma outside, mas aqui eu já não tenho realmente uma excelente barra. Né, que eu tenho, se eu pego todo esse pavio e pego mais esse outro pavio, eu tenho um doji. Né, eu não tenho uma barra de tendência, tá, pessoal? Quando eu tenho mais pavio do que corpo, eu não tenho, né? E ela não fecha exatamente na mínima, eu não tenho mais uma boa barra de tendência. Eu tenho a questão de um doji, tá? É, lá no 15 minutos, sim, foi um excelente fechamento. Né? Você vê a soma dessas três barras aqui, beleza? Agora, né, acho que agora a gente vai aqui para o nosso estudo. Semanal, pessoal. Vamos de novo, né, a repetição. Aqui no gráfico semanal, pessoal, a gente tem aqui uma lateralidade, né? A gente tem aqui uma movimentação também, né, contra essa tendência. Eu não cheguei a ter uma tendência de alta, né? Veja que eu não tenho um número de fechamentos suficientes acima da 20 para eu chamar isso aqui de tendência, tá? Então não tenho nem tendência de alta, nem tendência de baixa. O que a gente tem? A gente tem razoavelmente esse pequeno ciclo, né, que não foi um ciclo tão forte, porque eu tenho, apesar da barra ser uma barra de reversão de baixa, né, ela acabou não sendo, por exemplo, um excelente fechamento vendedor. Né? Eu não tenho, o preço ainda assim fechou levemente acima da sua abertura. Então aqui eu tenho um microcanal fraco, certo? Microcanal fraco, então eu tenho um H1 aqui, se eu estou considerando microcanal. As médias, né, relação do semanal, como que tá? Elas estão levemente planas, né, Luciano? Mas eu tenho a 9 abaixo da 20, a 20 abaixo da 50, a 200 está passando aqui em cima. Mais vezes é mais fácil o mercado vir aqui, ó, pagar o segundo alvo, né, do rompimento dessa lateralidade aqui, né, 132.894. Mais vezes, né, a gente tem isso aqui. O que está mais fácil de acontecer? Apesar de não ser tendência, continua levemente mais fácil ter continuidade. Tive um fraco microcanal, né, uma perda de mínima aqui com uma barra de baixa, né, deixa uma melhor predisposição, claro, do mercado vir fazer isso daqui. As médias, inclusive, corroboram, né, para essa ideia. Ele voltou para testar a região de POC aqui, ó. Em lateralidades, né, essas regiões funcionam extremamente bem, tá bom? Então, dentro do semanal, né, a gente tem uma H1, aqui uma H1, a barra fechou como também barra de reversão de baixo, né, falando sobre barras, essa barra aqui ela é uma barra de reversão de baixo. Por que uma barra de reversão de baixo? Porque ela fecha abaixo dos seus 50%. Aí, em determinado momento ela esteve lá como uma excelente barra de alta, ela voltou e fechou abaixo dos 50%. Tá? Então, no semanal a gente tem uma melhor predisposição à movimentação de baixa. Aqui a gente tem um pouco mais de confusão, né, porque a gente tem aqui uma outside bar, que é um doji, então a gente vai precisar de mais informação. O mercado pode manter essa lateralidade por mais tempo. Aqui sim, né, as médias estão bem bagunçadas, a 9 está ao meio da 20, a 20 está abaixo da 50, então a gente tem aqui essas médias bem mais planas. Então, aqui no diário eu tenho realmente pouca informação.
Quanto aos compradores, Luciano, ainda tem a possibilidade daquele rompimento lento que você falou? Tem, porque a gente ainda não viu nenhuma boa barra de fato de continuidade depois, né, da inside aqui. Né, a gente viu a perda da mínima, né, a L1, L2, aqui foi a tendência, tá, pessoal? Se vocês contarem aqui, vocês vão ver que tem mais de 20 fechamentos. E aí, né, você tem aqui a venda de L2 ativada. Essa venda de L2 muitas vezes ela é lenta também, né, para vir fazer, por exemplo, o teste da mínima, né, dessa tendência aqui, e pagaria também, né, os alvos daquela lateralidade que a gente estava visualizando ali, né, do semanal, tá? É, então, né, dentro, né, dessa movimentação aqui, a gente tem pouca, né, informação aqui a princípio, né, por ser um doji, por ser uma barra sobreposta. Sempre que você tem, né, barra sobreposta, o Al cita que você pode estar no início de uma nova lateralidade. Né? Então é um ponto, né, da metodologia também. Tá? Então, médias estão planas, né, continua razoavelmente, né, mais favorável aos vendidos por conta do próprio M60. Né? A gente teve aqui a volta em V, tá? A gente teve aqui essa volta em V, é um ciclo bom, né, que não levou, né, a uma nova máxima, né, ele não levou uma perna 2. Opa, Luciano, o mercado fez aqui uma nova mínima, né, bem no próprio na localização do gap de média, né, vocês viram aqui, né, que ele veio abaixo dessa mínima. É também uma movimentação de uma, duas, três puxadas, né? Se tem três puxadas, né, você já explicou pra gente que mesmo que de maneira horizontal, né, tem o mesmo potencial de uma wedge. E se tem potencial de uma wedge, né, a gente também tem ó, uma movimentação de uma, duas, três puxadas, certo? Três puxadas aqui deixa um ponto de inflexão. Esse ponto de inflexão foi renovado aqui, né, no final do dia por notícia, tá? E aí, Luciano? Bom, ele renovou o ponto de inflexão. A gente vai ter que ver a questão de continuidade. Por enquanto, essa barra, ela te remete à continuidade? Não, né? Os compradores eles chegaram a estar com o preço aqui em cima, né? Eles foram, né? é, Eles perderam aqui a briga, né, para os vendidos e voltaram a fechar, né, aqui abaixo, tá? Eu tenho um ciclo bom, Luciano? Ainda não, também não tenho um ciclo bom de alta. Tem uma, duas, três barras, nenhuma barra forte de reversão de baixa. Então, a perda mínima da barra aqui pode levar, né, à continuidade. Nosso alvo continua aqui. É o alvo inicial, o primeiro alvo da volta em V. Depois dele, né, a gente vai buscar o segundo alvo dessa volta em V. Aqui pode ter sido uma correção de duas pernas dentro de uma lateralidade? Sim, né, tem uma movimentação, né, está dentro da lateralidade anterior. É comum, né, dentro de uma lateralidade a gente ter essas correções de duas pernas, ou a gente ter, né, mais lateralidade. Tá? Muitas vezes, né, esses testes aqui acabam aprisionando compradores. Né? Se, né, o preço, né, consegue vir abaixo dessa mínima, quem comprou pensando num rompimento para pegar esses alvos acima, né, dessa movimentação, ou quem comprou mais forte aqui vai estar com o stop aqui abaixo. Acionando o stop desses compradores, a gente pode ter uma movimentação de baixa mais acelerada. Tá? Porque aí aciona o stop dos compradores, eles vão levar mais tempo, né, para voltar a comprar. Só vão comprar em níveis bem mais baixos, né, pessoal? E normalmente quando o mercado atinge alvo de movimento projetado para baixo. E aí normalmente, né, com o rompimento do pivô, o primeiro alvo já passa a ser esse aqui. Tá? Então seria uma nova possibilidade de alvo com o rompimento. Tá bom? Então aqui nos 60 minutos, né, a gente ainda precisa, né, de mais informação. Né? Relação preço-média, né, pessoal, aqui está levemente, né, mais vendedor, né, mas ainda estão bastante planos aqui. Né? A 9 está abaixo da 20, a 20 está abaixo da 50. Né? Ainda, né, não chegamos aqui a uma característica de uma tendência boa, né, aqui. Porque a gente está tendo movimentações fortes de alta e forte de baixa. Né? Então a gente está com boa característica, né, de lateralidade. Ele tem testado, né, os dois extremos, tá? Então a gente tem, né, lateralidade. Nova mínima, né, seguida de nova máxima. M15, né, pessoal? Agora a gente já está falando só sobre possibilidade, né, para segunda-feira, tá? É, Esse rompimento, Luciano, ele foi confirmado? Não, ele não foi confirmado, mas ele já pagou os aulas, né, pessoal? A gente consegue ver que não teve confirmação. Uma forte barra de reversão de baixa, né? Não, a ausência de continuidade tem completa. Porém, né, os alvos, né, eles já foram alcançados. Os alvos, né, o segundo alvo do pivô, né, que normalmente é o alvo que a gente mais utiliza, né, ele já foi alcançado. O terceiro não, tá? Mas você vê que ele já alcançou, né, os devidos alvos ali. Aqui tinha, né, algumas pequenas movimentações de três puxadas, né, uma forma ou outra forma, né? Essa forma menor que deixa aqui nosso ponto de inflexão aqui. Na verdade, das duas, né, o ponto de inflexão fica aqui, aqui seria a perna 1, dinâmica para a perna 2, tá? É, no final do dia, aqui notícia, né? Então,
essas movimentações de notícia elas precisam, né, de continuidade depois, né, por uma, duas barras para a gente voltar a ler o mercado. Tá, então vamos a partir daqui, né, pessoal? Tendência. Se tornou tendência. Vejam que aquele dia anterior, né, que no 15 ainda não era tendência, agora é, né? Ó. Olha quantos fechamentos você teve aqui abaixo da 20. Né? Você teve aqui, ó, um, né, único fechamento acima da 20, mas você tem mais de 40 fechamentos aqui abaixo da 20. Se eu tenho mais de 40 fechamentos, eu tenho gap de média. Gap de média foi na 32 com a 33. Tá? Essas duas barras aqui formaram um gap de média. Aqui a gente teve uma venda, né, de L1. Essa venda de L1 tem premissa para teste da mínima, tá? Dessa tendência aqui. A mínima da tendência se encontra aqui, tá bom? Opa, Luciano, aí vamos dizer que ele mantenha mais lateralidade aqui, ó. Aqui passou um ponto, né, a ter que ser rompido, por exemplo, para ter alvos acima. Ficou um ponto bem ruim para os compradores, porque é muita pressão vendedora. Né? Ficou uma barra e ficou um ponto de pausa do preço, né, com muita, né, muito difícil, né, de ser rompido para gerar projeção de alvo, tá? Isso para projeção de alvo mais perto. Então aqui eu tenho uma venda de L1. Essa venda de L1 pode já trazer continuidade. Essa região de POC, né, muitas vezes atua como magneto, quando a gente tem a questão do gap de média. Opa, faz uma nova máxima, depois tem uma L2 ou mesmo L3. Mas assim, por ter vindo de uma tendência, né, a gente trata os setups de venda, né, com melhor probabilidade, né, para trazer a gente para algum tipo de teste da mínima da tendência. E a gente ainda tem os alvos lá da volta em vela dos 60 minutos, tá? Por fim, né, pessoal, aqui o nosso M5. Não tem muita informação nova, né, pessoal, aqui para a gente acrescentar. Apenas dos trades do dia, né? Aqui é aquele ponto que eu falei, né? Era a tendência no dia anterior, ó. Vejam aqui, ó. Era a tendência aqui, ó, no dia anterior. Tendência, 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 né? E aí o mercado abre, né, com uma barra, né, acima das 50 e tinha ainda um certo alinhamento vendedor. Aqui, de novo, né, foi um padrão, né, um modo rompimento, né, que é uma inside, a favor das médias, né, assim como do dia anterior, só que no dia anterior foi um padrão, né, de duas insides, aqui foi uma só. E aí você teve um gatilho de venda na perda mínima. Seria, né, razoável você vender a favor das médias. Aqui, né, seria a primeira lógica, né, de rompimento. Pagou, né, os alvos aqui. Hum, Pagou, né, pessoal, a projeção de alvos, ó, aqui do segundo, né? Tá? Pagou essa projeção de alvo. E esse do pivô mais próximo aqui, ele pagou, né, até o terceiro. Tá? Aqui ele pagou nessa projeção de alvos mais próximos, né? Normalmente são os alvos que a gente utiliza, né? Sempre os mais próximos ali do preço, por ter melhor, né, probabilidade. Teve várias movimentações de três puxadas aqui, né? Seja uma, né, duas, três, quatro, né? Até que o mercado, né, gerou uma pequena mudança. Aqui, ó. Um pequeno número de barras, né, de alta fechando, né, de maneira consecutiva. Aqui teve uma primeira perda de mínima, né? Essa primeira perda de mínima, Luciano, eu tenho um microcanal fraco, né? Não foi uma boa movimentação, foi um microcanal bastante fraco. E mais vezes o microcanal fraco, né, ele não vai levar uma boa continuidade. Mas eu tenho aqui uma L1 e bem aqui, ó, com esse fechamento, eu fiquei, né, com uma falha de L1 de um microcanal fraco. Ainda assim ele levou, né, uma nova máxima, tá? Uma perna 2. Levou uma correção de duas barras. Ó. Vejam que essa mudança na frequência das barras aqui, né, para esse fraco microcanal, deixou um canal estreito de alta temporário, né, pelo menos até aqui. Tá? Aqui tinha uma wedge também, né, pessoal? Uma movimentação de três puxadas, né? Uma, duas, três puxadas, tá? Então, aqui, né, renovou o ponto de inflexão, perna 1, né, perna 2. Depois, posteriormente aqui, ó, ponto de inflexão, né, seria perna 1 para perna 2. Ele rompeu, né, sem olhar para trás esse pivô. Quando ele rompe desse jeito, né, normalmente é porque os alvos estão bem acima, né, daquilo que a gente está pensando, tá? Quando ele tem esse tipo de rompimento sem correção. É o melhor que tem, tá? E aí, por fim, pensando em possibilidades, né, a gente chegou a ter tendência aqui, ó. A gente tem 24 fechamentos aqui acima da 20. O preço fecha, né, numa possibilidade de M2B, né? Aqui é um setup de compra, só que vejam que para ele, né, conseguir, por exemplo, uma projeção de alvo, pessoal, a partir desse fundo, ó, são 1.500 pontos. Se torna as coisas para os compradores um pouco mais difíceis, né?
Isso para ele conseguir um rompimento e uma projeção de mais 1.500 pontos, né, para cima. Não só e somente, né, se ele conseguir o rompimento dessa máxima. Se ele consegue o gap de média, a gente vai ter uma certa lateralidade aqui por um tempo, né? Que é a própria necessidade da lateralidade lá do 15 minutos, né? Porque lá no 15 minutos a gente está no gap de média de venda, né, pessoal? Então a gente tem tempos duelando. 15 minutos eu estou com setup de venda, aqui eu estou com setup de compra. Boa chance da gente ter lateralidade por um tempo inicialmente, até o mercado conseguir, por exemplo, às vezes fazer o gap de média aqui, subir um pouco, né, ter uma outra condição de venda aqui, né, um pouco mais alto. Aqui seria a máxima dessa tendência, mas só que está 1.500 pontos acima, talvez não suba tanto. Né? E aí lá no 15 minutos a gente tem um gap de média, que ainda está somente na venda de L1. Né? Então talvez a venda de L2 ou L3, né, uma certa lateralidade, o mercado venha, né, fazer o teste da mínima da tendência ou até mesmo, né, ter um rompimento com continuidade melhor. Beleza? Para o estudo de hoje era isso, pessoal, tá? Ficou um vídeo um tanto quanto longo. Né? A ideia é esses vídeos, né, desse estudo ficar ali com cerca de 20 minutos, né? Até por isso que eu particionei eles em dois. Vou ver, né, que horário que eu vou conseguir estar fazendo entre hoje e amanhã ali o nosso estudo da mentoria gradual, beleza? Valeu, fiquem com Deus, um forte abraço para vocês e até mais. Valeu!